Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que a gente realiza mais um evento ligado ao Laboratório de Atividades Sonoras e Música Eletroacústica da Unespar. Desta vez, enquanto também evento da extensão e também ligado à pós-graduação Lato Sensu em Música Eletroacústica da Unespar. Hoje eu tenho a satisfação de receber a nossa residente artística acadêmica, a doutoranda pela USP, Giovana Leles Aylund, para proferir uma palestra, que ela mesma vai falar o título para vocês. Giovana, seja bem-vinda, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Sou a Giovana, professora de doutorado na USP, sou graduação do professor Silvio Ferraz, na sonologia, na sonologia, que é a área de estudos do som. Minha linha de pesquisa é processo de criação musical. O professor Álvaro me convidou para falar um pouco da minha pesquisa, já que eu estou fazendo essa residência aqui, para instrumento solo e eletrônica, que é exatamente a minha pesquisa, na verdade. Quando eu abri a chamada, eu até achei, né? Porque eu sou violoncelista, minha formação é como violoncelista, meu bacharelado foi em violoncelo, e eu fui descobrindo esse caminho da composição aos poucos, ao longo da minha trajetória acadêmica, através de temas dos quais eu vou falar: improvisação livre, intermedialidade e interações com tecnologia. A minha intenção é mais falar sobre caminhos para a criação musical, como a gente pode desenvolver estratégias para criar, do que exatamente dos meus processos. Meus processos são exemplos dos quais vocês podem se apropriar e aplicar em outras áreas da vida. Justamente porque eu falo de um lugar que não é da formação tradicional exatamente de compositora, apesar de ser uma formação tradicional da música. Mas porque muitas vezes existem barreiras, não sei se vocês sentem isso, entre quem é intérprete, quem é compositor, quem faz cada coisa, e a gente pode ser muitas coisas. E a primeira coisa que eu percebi foi numa pesquisa de iniciação científica. Isso também é um grande incentivo para vocês participarem da vida acadêmica, para vocês pensarem em fazer pesquisa. Eu comecei minha pesquisa na iniciação científica há mais de 10 anos, e era uma pesquisa que hoje em dia eu acho muito boba, muito rasa, que eu queria investigar o desenho. O Silvio Ferraz, que é o meu orientador, ele é um compositor que usa muito desenho nos processos de composição dele. E eu queria pensar isso, apesar de não ser compositora, eu queria pensar sobre desenho porque eu sempre desenhei, era uma coisa importante para mim, que não tinha uma ligação entre o desenho e a prática musical. Mas isso pode ser qualquer outra coisa que seja do interesse de o que faz parte da sua vida e que pode agregar ao processo de criação, que ele é múltiplo, né? E aí eu comecei a investigar, eu chamei de possibilidades pedagógicas do desenho da música. Eu fiz esses desenhos muito simples, que estavam atrelados ao movimento, sobre o violoncelo, e como a gente podia usar como estratégia para ensinar isso para crianças, ou até para a abordagem um pouco diferente daquela da partitura, que muitas vezes ela cria barreiras e tudo mais. E isso foi abrindo portas para eu pensar o meu trabalho como intérprete, porque a minha graduação, bacharelado, você passa 4 anos ou mais tocando peças de outras pessoas. Você não está tocando, para que você tenha a técnica necessária para tocar a música dos outros. E quando eu fui preparar meu recital de composição, eu já participava de alguns grupos de música contemporânea da USP e tinha tocado peças de muitos colegas meus e tinha me incomodado muito com a dinâmica de tocar peças de colegas meus, que às vezes chegavam com a peça pronta e que tinham estudado lá na aula de composição várias técnicas que eles queriam que funcionassem e que achavam que
eu e meus outros colegas instrumentistas, a gente ia ser uma máquina de reproduzir o que eles queriam que a gente fizesse. Então, muitas vezes, colegas meus vieram me ensinar a tocar o meu próprio instrumento, e aí era uma coisa assim, olha, se não dá para fazer. E aí a conclusão deles é, não, então você não sabe tocar direito, e ficava assim embaixo, muito difícil. E ao mesmo tempo eram meus colegas. Mas se eu cheguei a tocar 12 peças, você fica exausto, parece que, né, eles estão te fazendo um favor de deixar você tocar a peça deles e tudo mais. E eu queria, ainda não queria eu compor, não me via como compositora, mas eu questionava essa relação, né? E aí eu propus a uma colega minha, muito minha amiga, para o meu estágio de formatura, da gente fazer uma peça colaborativa, que ela é da composição. Eu já tinha começado um processo de interpretação de uma peça que eu estava tocando, talvez conheçam, uma peça muito tocada, a Deriva, uma peça curtinha para violoncelo, foi a primeira peça de música contemporânea que eu toquei, já estava tocando ela há muito tempo. E aí eu me propus a mudar a lógica da partitura. Então, como eu já estava mais tão interessada nas notas que estavam ali, mas talvez ler outras coisas para auxiliar na performance. E aí eu fiz essa partitura que foi uma das primeiras partituras visuais que eu fiz, que eram os gestos, as dinâmicas, o jeito que eu vi aquilo e que me auxiliaram na performance. E aí, paralelamente, eu tinha proposto esse processo colaborativo com a minha amiga, mas a minha proposta ainda era, você compõe uma peça, eu toco a sua peça, mas pelo menos a gente troca durante o processo de composição da sua peça, tá? Nossa peça que veio a ser outra coisa. Ela falou, não, me traz o que vamos pensar juntas o que a gente vai criar juntas. Eu já fiquei acostumada a ser colocada nesse lugar. E esse foi um processo muito longo, de meses, que a gente ficou se encontrando toda semana, e eu fui trazendo os desenhos, e a gente foi criando uma linguagem nossa, que cabe ali àquela peça, mas que dá para ser pensada para muitas outras coisas, que acabou virando essa performance, na verdade, que foi a primeira coisa que eu fiz que eu considerei como performance, para um pouco além da performance. Nessa peça, eu comecei a improvisar, porque essa era a proposta da Josi, que é a minha colega. E eu acho que sim. Mas porque a gente desenvolveu um vocabulário em que os desenhos não correspondiam a figuras musicais específicas nos textos. A grande questão era a exploração do gesto. Então, existiam alguns gestos que ela fazia, que eu fazia, era um jogo de experiência. Aí, a partir disso, e para facilitar a nossa colaboração, eu comecei a desenvolver um assunto muito importante da minha pesquisa de mestrado, que foi posterior a isso. Comecei a investigar a improvisação, gestos que eram muito próximos uns dos outros no instrumento, no sentido físico do instrumento, gestos que eram distantes, coisas que era possível fazer em um determinado intervalo de tempo, coisas que eram óbvias de virem uma depois das outras, e por isso consistiam em um vocabulário idiomático da música contemporânea. E comecei a pesquisar isso intensamente, eu no meu próprio instrumento. Enquanto eu pensava sobre imagem, porque a imagem era uma questão
investigar e que eu sentia que eu me aproximava de um jeito ainda muito raso. E durante o mestrado eu percebi que era realmente muito raso, porque eu tenho uma imagem em uma linha teórica específica, que daí traz uma outra questão da minha pesquisa, e por isso eu falo de intermedialidade, mas não é só a intersecção entre mídias, mas a intersecção entre foco na criação, que eu acho que é o que acontece em qualquer processo criativo, ainda que a gente não se dê conta, mas que pode ser muito potente observar esses contágios. Aí, aqui, brevemente, sobre imagem, que eu comecei a perguntar o que é imagem, como são imagens se agenciam no processo de criação musical, e fui estudar a imagem do ponto de vista filosófico, que virou uma pesquisa e que é muito importante para a parte prática, mas que eu acho que não vem exatamente ao caso aprofundar nela agora. É bem específica. E aí, como metodologia, eu descobri a pesquisa artística, que no Brasil ela está crescendo bastante, mas que fora do Brasil ela já é bastante consolidada. Aqui ainda existe alguma resistência às vezes, mas isso já tem encontrado menos resistência, que é entender como uma experimentação que você estudou na teoria, eu estudei isso, e agora, a partir disso que eu estudei, eu vou fazer uma peça usando essas coisas que eu estudei. Mas que a própria prática é pesquisa, e as coisas, os bloqueios, as possibilidades que você encontra enquanto você está criando, isso é em si pesquisar. E aí você pode escrever sobre isso ou não, você pode criar a partir disso. E acho que esse é o meu maior objetivo da criação, são os problemas que eu encontro enquanto eu estou criando, as coisas que eu não sabia que existiam enquanto eu estou criando. E por isso eu acho que meus processos criativos são todos processos em aberto, na realidade, que são começou há mais de 10 anos e que ele vai se desdobrando e que às vezes ele se materializa em algumas obras, mas que são como o Silvio Ferraz, meu orientador, ele fala sobre esse termo contágio. Escrevemos música não estamos sozinhos, uma série muito grande de diálogos atravessam nossa escrita. As obras nascem assim junto a uma linha infindável e quase irreconstituível de contágios. Qualquer processo se dá dessa forma, a gente se atentando ou não. A questão é que quando a gente pode se aprofundar, ou até, bom, agora eu estou interessada nisso, uma parte considerável da minha pesquisa eu estava interessada na imagem visual, na interação. A filosofia virou um tema de interesse, e aí a tecnologia apareceu como uma coisa para resolver questões de ordem técnica que eu não conseguia, mas acabou virando um interesse enorme da minha. E a filosofia, eu falo isso porque eu não me proponho a ser filósofa. Quando eu fui apresentar minha qualificação do mestrado, mas você está fazendo música. E aí entender o que fazer com aquilo. Se interessar muito por uma coisa e vai querer estudar aquilo e depois eu fiz qual era o objeto inicial. E aí eu falo que a filosofia é uma máquina de fabulação, uma coisa que me faz imaginar imagens que podem desembocar num objeto artístico, porque a minha intenção, eu acho que seja a de vocês também. Aqui são algumas referências que eu fui estudar, Deleuze principalmente, que vai falar que a arte é uma captura de forças, que é um pouco o que eu disse, do objeto artístico, que ele captura forças que estão ali rondando aqui, outras que podem ser muitas, são muitas as possibilidades, e que a arte torna sensível que não é do universo da percepção. O Silvio vai falar a partir de Deleuze que a música é a arte que torna
filósofo que eu estudei bastante, que aplica essa filosofia de Deleuze à arte, e essa citação dela em específico, que é um assunto teórico que dá para se alongar, mas que também dá para falar brevemente de um jeito bem compreensível, que é a destituição do sujeito. Acho que não importa o conceito agora, mas que ela fala que o sujeito é um não complexo de relações. Ele se efetua a partir das relações exteriores, é uma nuvem que se efetua através do sujeito. Então, tudo que está ao seu redor está efetuando você enquanto sujeito, que é a pessoa que vai criar. Então, que não existe um sujeito genial que cria uma obra de arte a partir da sua apreensão iluminada da realidade. Mas a obra de arte, que é um objeto imagem criado, não é a representação, a materialização de uma ideia brilhante, particular daquele indivíduo, mas sim uma imagem que emerge do agenciamento de todas as outras imagens. Tirou um grande peso da criação dentro da academia, mas dentro da música popular também. Uma posição muito masculina, uma posição muito branca, uma posição que está sendo colocada em contrapartida com quem é intérprete, que eu sentia que eu não podia ocupar esse lugar. E eu ainda tenho ressalvas com o termo compositora, né, porque às vezes isso vai ser questionado, porque eu não uso a partitura tradicional como suporte para as minhas obras. Assim, muitas vezes elas são um caminho, eu escrevo uma partitura, e aí, a partir dela, vou criando outras coisas, mas nenhuma peça minha até hoje tem uma partitura que outra pessoa vai poder pegar e tocar, e como uma obra tradicional. E tudo isso dentro da academia, que é um lugar que tem muitas gerenciando, pode fazer a gente achar que não é compositor, que não pode criar, que não está nesse lugar. Então, essa perspectiva tirou muito desse peso de mim, coloca nesse lugar de genial, ela está criando a partir de muitas coisas que estão em torno dela, sozinha. Aqui eu acho que eu posso passar rápido por essa parte. É um outro filósofo que dialoga com Deleuze e Salvagnar, que vai falar sobre imagem, e vai falar sobre o ciclo inventivo das imagens, e que a criação, ele fala que toda criação se dá, ok, toda criação, inclusive a criação artística. Então, de um jeito muito simples, existe um fluxo de energia, algo bloqueia esse fluxo, e aí uma interrupção, qualquer que seja ela, e aí, o que se faz para retomar o fluxo é a invenção. E isso, enquanto eu estava estudando isso, eu estava vivendo a pandemia. Meu mestrado começou na pandemia. Vou estudar imagem, vou fazer muitas peças colaborativas, e aí começou a pandemia. E eu fiquei trancada num apartamento de 48 metros com minha filha de 3. Todos os meus planos de criação foram por água abaixo e eu tive que inventar um novo jeito de fazer aquela decisão, um novo jeito de criar música. E, de forma alguma, falar que a pandemia foi boa, mas foi de minha criação, que são os que eu uso até hoje, que me abriram inúmeras portas que eu não conhecia. De mestrado, né, esse prático que eu fiz, para além desse filosófico que eu falei bem um pouquinho, de invenções musicais, começou a partir da qual eu desenvolvi uma metodologia que eu chamei de topologia intuitiva do instrumento. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que é uma metodologia que pode ser aplicada a qualquer instrumento. Eu detalho muito na minha dissertação de técnicas científicas, pode ser aplicada a qualquer instrumento de ar, né, de cordas, mas é um jeito de encarar um instrumento que pode ser usado por qualquer instrumentista. E a partir dos meus improvisos, eu fiz material com colegas. E as minhas criações que foram todas colaborativas, a colaboração me interessa muito. Obrigada.
prática colaborativa é muito importante nos meus processos, mas não é a única, só que a partir dela, a partir do contato com outras pessoas, muitos caminhos se abrem, inclusive para a prática individual. Tem muitas coisas que a gente não sabe, não domina, e tudo bem, vai ter outra pessoa que domina. E aí, às vezes, você imagina uma coisa, isso acontece comigo com muita frequência, porque eu não quero estar naquele lugar do compositor que os meus colegas estavam, de imaginar uma coisa, querer que aquela coisa aconteça e abordar outra pessoa, resolve isso para mim. Acho que toda vez que a gente aborda outra pessoa, ela vai trazer a vivência dela, o nó que afetou ela, e outras possibilidades não sabem. Então, eu acredito que o caminho é muito mais importante que o objetivo, porque se a gente está atento ao processo e não ao resultado, a gente chave no objeto final, que às vezes também tudo bem. Da pesquisa artística, pesquisando meu instrumento, os sons que ele produz, o lugar que ele ocupa e o lugar que eu ocupo, enquanto instrumentista, mulher, intérprete, performer. Tudo isso molda a forma que eu toco e a forma que eu pesquiso e a forma que eu componho. Você pensar nesse conceito de estado de criação em vez de momento de criação. E acho que a pandemia foi bastante isso para mim e para muitas pessoas. Não era um momento que eu ia sentar e ia criar, até porque isso era impossível, considerando que eu estava com a minha filha todo o tempo. Mas era qualquer brecha do dia a dia e qualquer estímulo podia desembocar em uma ideia criativa. Aí, na pandemia, no começo, quando a gente ainda não sabia, ainda não tinha começado a fazer vídeo juntos à distância, e eu ainda precisava produzir material, eu comecei a improvisar todos os dias sozinha, nos pequenos espaços que eu tinha para improvisar, e gravava esse material exaustivamente. Eu tenho infinitas de improvisação. Exaustivamente também tentando encontrar as pequenas coisas. Estou vendo o que eu chamei de duplas de improvisos sonoros visuais, porque enquanto eu improvisava no violoncelo, eu pintava também. E a minha ideia é que houvesse um espelhamento, não como uma partitura, mas como um espelho mesmo textual, de densidade, de construção de textura, de articulação entre essas imagens, que não são só visuais, também são imagens musicais, imagens sonoras, imagens visuais. Aí, para minha dissertação, acabaram sobrando, assim, desse grande compilado, fiz uma escolha de 10 visuais, que são estes. Aí eu vou tocar um deles para vocês, só para sentido. Mas vocês vão perceber que o ruído é um objeto muito importante para a minha pesquisa. Continua sendo. Acho que uma grande questão da improvisação, que eu recomendo, sinceramente, mesmo para quem não é instrumentista, mas para quem é compositor, que não era uma improvisação em grupo, não, eu não estava pensando em peça específica, eu não estava pensando ela, o objetivo dela era a improvisação. Eu passei a explorar um instrumento com uma tateando um objeto, eu não tinha um objetivo. O meu objetivo era tocar um instrumento.
E eu passei de corporificado da relação minha com... Claro que o violoncelo, ele facilita essa relação, está muito próximo do corpo, você sente ele vibrando. E eu passei a sentir, sempre senti prazer em tocar. Eu acho que quem toca um instrumento aqui já sentiu isso, quando você toca muito bem uma peça e dá aquele prazer que é quase de correr, o prazer da endorfina, e que eu não sentia mais depois que minha filha nasceu, porque não tinha como, não dava tempo de nenhuma peça estar tão boa, não dava tempo de ficar nesse espaço. E eu voltei a sentir isso improvisando, e claro, depois voltei a tocar como até hoje, minha atividade profissional paralela é tocar em orquestra e tocar em música dos outros todo dia, é uma coisa que eu continuo fazendo. Mas eu comecei a sentir esse prazer em observar esse prazer, em valorizar isso, esse prazer físico, que não é só do som, mas do toque, da dureza, da maciez da madeira, o cheiro do instrumento, a corda, você sente ela vibrar, ela resistir ou não. Uma música que só existe naquela fração de tempo e não ter a alegria. Isso também é libertação. Você vai fazer a partir disso, pode ser muita coisa, mas experimentar esse momento, ele é. Então eu passei a fazer essa exploração cega e tátil do instrumento. Lógica de, em vez do som ser o objetivo, e eu vou modular o meu movimento em função do som que a gente faz a maior parte das vezes, a gente toca de uma maneira virtual, eu posso afirmar isso porque eu já fui a pessoa que fica fechada tocando só um instrumento. É quase que nem jogar videogame, você para de observar seu corpo e você fica tentando só passar aquela fase, você não percebe o que está acontecendo com você. Tinha essa lógica, o som era quase acidental e o que estava era o movimento. E depois, escutando esse som, eu escutei tantas coisas que o meu instrumento fazia que eu não tinha a menor ideia. E até hoje, os cultos improvisos sozinho, eu não saio sozinho. O que é muito difícil, hoje em dia, é parametrizar o que eu fiz e transformar isso em material que eu possa compartilhar com outras pessoas, que é parte da minha pesquisa hoje, em relação ao violoncelo. Mas esse material que eu desenvolvi, que eu gravei, nessa época, a partir desses improvisos, eu passei a compartilhar ele com outros colegas, compositores, que ainda estava nesse lugar. Acho que eu sou intérprete, mas eu estou criando essas coisas aqui. Eu fiz algumas obras nesse período. A primeira obra que eu fiz, que chama Instável, eu fiz com 2 colegas, uma artista e uma compositora, mas que ela não estava sendo compositora, ela estava processando o nosso som em tempo real, enquanto a gente tocava à distância. Foi difícil chegar. Já achou uma plataforma, então eu compartilhei essas partituras visuais que eu fiz com eles, que eu chamei de escrita cênica, que é uma coisa que existe nas artes visuais, então que ela tem alguns elementos, algumas imagens que lembram a partitura, mas nada que pode ter uma interpretação literal, e a ideia não era essa. E eu fiz elas em folha transparente, então elas podiam ser sobrepostas, que é o que está acontecendo aqui, que seria o resultado final.
Bom, essa é uma peça que, além de violoncelo, tem clarinete e eletrônica. A gente fez isso de um jeito que eu gostaria de reproduzir, assim, não é tão fácil de reproduzir presencialmente, então foi uma coisa muito interessante que a distância trouxe. A gente descobriu uma plataforma que chama Sonobus, a gente testou muitas, que funcionava muito bem para tocar junto à distância. A latência era muito pequena e você conseguia processar o som em tempo real com muito pouca latência. Só que o problema é que a gente não se via. Não era uma plataforma que tem vídeo, ela é só áudio. E aí a gente estava tocando junto desse jeito, aí eu falei, se a gente realmente ficar no escuro, porque a gente estava no escuro. E aí cada um apagou a luz onde estava, e a gente no escuro. E foi uma experiência muito diferente de experienciar o som de um jeito muito tátil, realmente, que era o que eu estava pesquisando naquele momento. Aí, as partituras finais não foram as que eu enviei para eles, aquelas as que aparecem no vídeo, mas depois, como se fosse uma impressão visual do resultado sonoro. Essa era um pouco a minha intenção. A partir desses improvisos, eu comecei essas investigações topológicas, que eu falei. Esse é um vídeo que acho que não vem ao caso, mas é eu fazendo essa postura, fazendo movimentos que eu faço sobre o violoncelo, mais sobre o papel. Do instrumento. É uma metodologia experimental, por isso eu uso o nome intuitiva, e que eu tentei categorizar, então tem uma parte muito grande da minha dissertação. Se alguém se interessar por técnicas, um lado enorme de todas as técnicas que eu consegui. Paulo de Assis, que estuda Simondon também, que é um dos filósofos que eu citei, vai falar que a dimensão topológica do processo transitivo, não sei se é o caso de explicar exatamente o que é a transição, ela é perceptível quando a gente toca, porque é exatamente o que acontece. A informação mental é passada através do corpo para o instrumento, então ela se traduz através do corpo, virando uma outra forma de energia. Os movimentos do corpo sobre o instrumento resultam em sons, ou seja, a informação mental se traduz sonora quando os movimentos realizados sobre o instrumento exploram a sua topologia. E a questão da topologia, que não é uma topografia, porque ela não é o desenho, ela não é o mapa, o que importa é estar entre um ponto e outro. A rugosidade desse caminho, ou se ele é liso, ou se ele tem curva, o som que o instrumento produz, na realidade. Aí eu fiz um desenho simples de tentar explicar o que eu estou pensando, o que eu estava pensando, que foi uma paralisação do violoncelo, pensando entre dois pontos. Então, tem 3 parâmetros da mão direita, que aí eu vou mostrar com violoncelo também. Esse não é o violoncelo, eu não consegui trazer de São Paulo. Acho que só os vão sair dele. Muito mais aqui no meio. Então, você vai mão direita. O cesso tácito ou cesso ponticello, mas o caminho entre uma coisa e outra é a outra dimensão seria a vertical, o tanto de pressão que você coloca sobre a corda. E a outra a horizontal, realmente. Só que entre esses 3 parâmetros tem infinitas variações, porque se você pouca velocidade sultática. E aí, na mão direita, também tem 2 parâmetros. Um que é óbvio, que são as alturas, mas existe a profundidade do corpo. E existem 5
pontos dessa profundidade que geram notas diferentes, mas na verdade existe um caminho infinito entre uma coisa e outra. Então, não tem só a nota e o harmônico, que seria o máximo de pressão e pouca pressão. Mas existe um caminho muito longo entre a nota presa e o harmônico. E muitos sons no meio desse caminho. E quando você muda a pressão ou a velocidade do ar, esses sons são outros sons. E aí eu passei a investigar isso e tentar parametrizar isso. Harmônico, dependendo do ponto de contato do arco. Só que não acertar mais. Ponto de contato muda o harmônico que vai soar. Isso não é uma coisa que a gente aprende nem quando a gente vai estudar harmônico técnico de uma técnica que seria mais moderna, um pouquinho do meu. Não estou mudando minha mão esquerda, só a minha mão direita. Então são muitas coisas que você pode. Pressão extrema e pouco arco, e muito arco, mas sultaço, isso ponticello. Enfim, são muitos sons que o instrumento tem a partir de todos esses parâmetros. E eu passei a pensar isso como uma metodologia do improviso que poderia ser aplicada por qualquer pessoa no seu instrumento. São outros parâmetros de outros instrumentos. Qualquer um poderia aplicar essa metodologia e entender o trabalho do instrumentista, do intérprete, como um trabalho em peças de outras pessoas que você ainda está criando, criando a partir do seu instrumento. E observar essa dimensão criativa de tocar pode abrir um caminho para você criar suas próprias. Como se colocar como compositor. Bom, aqui um pouco das minhas conclusões disso na época, que a minha intenção da valorização topológica do instrumento era evidenciar a atividade motora independente das ações mentais que induzem. Então, não é que a gente deva deixar de estudar os exercícios técnicos, mas que independente deles, a gente ainda saiba experienciar o instrumento com a curiosidade de quem manipula um objeto, sentindo ele fisicamente respondendo e existindo ao tom. Que eu falei também no começo, que eu não estou de forma alguma dizendo que a gente deve abandonar o estudo técnico, ou que os 5 anos que um compositor passa na faculdade aprendendo de composição, que isso não é importante, que isso não é um caminho para criar, mas que a gente precisa seguir os dois caminhos, eu acho. Não adianta você ficar fechado, como eu fiquei muito tempo estudando tecnicamente meu instrumento e não estar aberto às outras coisas que podem contagiar a gente, do mesmo jeito que o compositor que passa muito tempo estudando as infinitas técnicas e ele quer aplicar isso, mas se ele não está atento às outras coisas que contagiam, o processo criativo ele fica muito mais difícil. Acho que a gente precisa se abrir, ser mais poroso nesse sentido, sem abandonar o estudo técnico.
Só que nesse processo eu passei a criar obras intermídia, por causa da pandemia, e passei a me interessar muito por isso, porque era exatamente o jeito de articular imagens sonoras e imagens visuais. Criei essas duas obras em colaboração com colegas que foram na Cura. Nácar é uma peça em que a parte visual, e eu estou improvisando com eletrônica em tempo real, e aí posteriormente as imagens foram processadas a partir de... Mas ainda é uma coisa que foram as nossas primeiras tentativas nesse sentido, é um processo muito experimental, não é uma coisa também... o resultado... mas ele... A minha intenção era que o som processasse, o processamento do som processasse a imagem em tempo real. Mas isso ainda não foi possível, então posteriormente o som foi usado os parâmetros do som foram usados para processar a imagem. E Volta, que foi a primeira peça realmente acusmática, porque eu fiz ela com colegas. E uma coisa que eu ia falar que foi muito importante, que é muito importante nos meus processos, é a poética, que eu acho que ela cria uma coesão da criação. Então, sempre tem estética. Ópera foi uma peça, no final, para estar em casa, e que eu não tinha mais material para desenhar. Eu não tinha mais papel, não tinha mais tinta, então as imagens foram feitas com os restos das coisas que eu tinha, e são imagens da minha mão. E eu não estou tocando, mas são vários samples, vários pedaços de coisas, do mesmo jeito que o material visual, que estão sendo sobrepostos, e a gente foi passando as faixas, passou para o outro que mudou, e tudo bem, essa era a proposta, então às vezes um mudou com esse que foge bastante do controle, e isso era parte da poética da peça naquele momento. Ela bem mais ruidosa. E o Castor fez no Gita, então eu acho que dá para perceber que os picos do som geram as mudanças de imagem. Essa aqui é a última que eu fiz com esse grupo. Ao vivo. E a parte de imagens visuais que eu
tinham para mim o lugar do corpo. De colocar ali naquela caixinha, sabe, nos videozinhos, cada um no quadradinho. Mas essa foi uma peça feita ao vivo. E aí eu vou mostrar só um trechinho dela. Nácar, a poética era a ideia da concha, que nácar é uma coisa que a concha produz para se proteger, que acaba virando a pérola. Válpora é pólvora. Que essa coisa do final da pandemia. Pensou, eu propus, do ponto de vista do ciclo de vida de uma borboleta, de todos os estágios que ela passa. E aí, cada parte da eletrônica era pensada como o meio em que o ovo que quebra, e aí ela sai rastejando, vai ficando mais lenta e para, e tá. E aí, bom, a partir dessa peça eu passei a refletir muito sobre o gestual no palco, porque até então a imagem estava sendo ocupada por outra coisa. Seria um momento que a borboleta rompe, né? De fato, casulo, e aí tirei as de crina para tirar e tudo mais. E isso não é exatamente importante, não. A questão não é evocar essa imagem, não quero que o ouvinte sinta o movimento da borboleta, mas é entender como imagens poéticas, imagéticas, elas podem ser material da criação sonora, como isso pode ser um mecanismo para a criação, para além das técnicas de composição. Então, mais que o objeto artístico, eu venho fazendo, inventar modos de fazer. E aqui as produções atuais que são a partir dessa investigação sobre o movimento, do movimento que está gerando o processamento do som, os ambientes de programação. O movimento dispara o som, na verdade. Eu só manipulo o violoncelo sem fazer som e o som que as pessoas vão ouvir a partir do alto-falante. E nesse caso, sim, o som está manipulando a imagem em tempo real. Investigação muito mais recente sobre tempo, que o segundo estudo dele é sobre a imagem. Então, o primeiro estudo dele é sobre a imagem em movimento, que foi o que eu mais estudei em obras, e ainda está em processo. E agora eu estou estudando tempo, e essa peça que eu estou desenvolvendo aqui é a primeira peça dessa. É isso. Queria deixar aberto para vocês falarem, perguntarem, mas vocês quiserem dizer. Eu sei que vocês querem todos perguntarem. Assim, em relação a esses processamentos,
você disse que ainda está explorando um pouco disso, né? Só inteira ficou bastante bacana o entendimento da sua exploração, da poética, da ideia, essa técnica de topologia que você propôs, né? Fiquei curioso até para aprofundar um pouco mais, entender isso que você fala. Você tem trabalhado com instrumento e fala um pouquinho sobre isso, esse interesse que você tem. Se você quiser correlacionar com a peça que você vai trabalhar agora, ok, se não, o que você já trabalha, só para a gente entender um pouquinho disso. Bom, no momento, eu gosto muito de estudar. Eu estou estudando mais intensamente o Marx, porque essa é uma coisa que acho que ficou evidente, que a maioria das coisas que eu fiz foram positivas, porque por mais que eu tivesse algum conhecimento dessas áreas para fazer o que eu penso em fazer, eu não tinha conhecimento técnico e acho que é impossível também a gente ter todo conhecimento técnico. Acho que eu trazia uma bagagem do instrumento e recorri aos meus colegas, e eu ainda sou muito a favor da criação colaborativa, mas eu passei a querer também poder criar sozinha. Então eu passei a estudar o Marx, porque o que eu consigo produção em tempo real, quase como fazendo pedais e coisas simples de loop, de delay, e interagir com isso. E a partir dessas interações iniciais, eu fiz alguns patches meus, comecei a explorar o VC Rack, que acho que você deve conhecer, que é uma plataforma. A questão do tempo começou a me instigar muito mais da imagem, que acho que eu explorei meio exaustivamente, talvez ela volte depois, mas da interação comigo mesma no tempo, a partir do processamento, que é diferente da interação com outras pessoas, mesmo que você esteja improvisando com outras pessoas. De fazer isso não é quando você sabe exatamente, ou mais ou menos, o que a eletrônica vai te devolver. E aí você pode planejar o que você vai tocar em função disso. Outra é quando o resultado, o que a eletrônica vai te devolver, é totalmente diferente. Vai modular a sua resposta e as suas próximas respostas que te colocam num estado de criação, que daí filosoficamente o Paulo de Assis vai falar de microacididade, aquele instante que se faz a cada instante, que ele vai se renovando. Então eu passei a achar muito interessante pensar nisso. E aí o tempo virou uma questão para mim, que é agora, porque a peça que eu estou fazendo aqui está focada especialmente no esticamento do tempo, time stretching, que é um mecanismo de esticar o máximo, eu quero esticar o máximo, então eu vou dar um tempo no mínimo dos parâmetros, ou então explorando exatamente os parâmetros que são mudados quando o tempo é esticado, porque é impossível não mudar nada. Então, é um assunto que, como todos, eu percebi que é muito mais complexo do que eu imaginava, que daí aparecem milhares de questões. Então é isso que eu estou fazendo, isso de lá em cima, esticando o que foram feitos no Super Collider. Tem na cara uma junção de Super Collider com Max, com Jitter, mas Max e Super Collider é isso, basicamente. Explora tempo. O Paulo de Assis. É um estudo bem filosófico. Ele é músico, né? Ele é professor de música na Bélgica. E ele estuda bastante Simondon, que é esse filósofo que eu estudei. Tem Simondon, facilidades como processo transdutivo. Mas se você procurar Paulo de Assis, Simondon, você vai achar 35 textos. É melhor você procurar Paulo de Assis, microaceidades, HAE. Perguntas? Olha, eu tenho que falar bastante. Já também celebridade.
O Álvaro já adiantou um pouquinho a minha curiosidade, mas queria que você falasse um pouquinho mais. Primeiro, parabéns, né? Achei super interessante, responde mais, assim, com o time da minha trajetória, porque eu estou buscando também uma especialização na área acústica, mas eu tenho esse intérprete, em piano, compositora, ao mesmo tempo agora mestrado. E né, que acho que é o principal desafio. Eu faço muitas coisas de forma bem intuitiva, assim, mas eu queria que você falasse mais sobre a sua relação, assim, nesse processo também de aprofundar a sua relação com uma ferramenta tecnológica de processamento em tempo real e como que isso tem interferido assim, na gestabilidade, né? Eu não sei se, como é que é o caminho, se uma coisa te leva a outra, ou você se compete, já pensando em explorar o gesto, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais. Acho que isso é a coisa que mais se retroalimenta nesse momento, assim, porque eu penso, eu quero fazer isso, por exemplo, a questão do tempo. Fazer uma performance que eu fosse alimentando o Max a princípio, e depois, enfim, fui vendo as limitações dele nesse sentido, com objetos ao máximo, para isso virar uma massa. Só que daí, quando você começa a explorar coisas, você vai vendo outras coisas que dá para fazer, muitas coisas que outras pessoas fazem, mas eu não consigo entender ainda, e aí eu tive que voltar muitos passos, realmente, e falar, não, eu quero entender isso direito, sabe? E estudar desde o começo. Então, eu faço muitos exercícios que talvez venham a ser um pedaço da peça no final, mas eu faço vários pequenos patches, sabe? Várias pequenas engrenagens, assim, que fazem uma das coisas que eu quero que seja feita. Então, eu tenho feito muito isso. Então, às vezes, você consegue depois transformar num grande patch, ou não, ou jogar aquilo fora, né? Também é uma coisa que acontece muito. Mas eu estou compartilhando o processo nesse momento por isso, porque você cria um negócio que você quer, eu quero fazer isso, e aí eu vou tocar, e aí não acontece o que eu queria, às vezes sim, às vezes não, mas acontece outra coisa, e aí você vê um outro caminho para seguir, e eu acho que a gente tem uma coisa incrível hoje em dia, que é a internet, e que também é muito perigosa, porque é uma fonte infinita, então uma coisa, e aí tem um fórum com 35 patches diferentes, de caminhos diferentes para fazer o que eu queria fazer. Nesse momento, assim, principalmente porque eu estou fazendo doutorado, e meu processo é muito experimental, é muito tateante e muito intuitivo, mas porque eu quero não ser mais tão tateante e intuitiva, eu estou fazendo isso tudo mais cauteloso, meio técnico um pouco, sabe? Que eu acho que essa coisa do violoncelo, eu estudei muito técnica, a ponto de eu conseguir abrir mão disso e falar, não, agora eu vou usar isso, né? Só que eu acho que eu preciso estudar mais a técnica agora da tecnologia para eu ter essa maleabilidade, sabe? Então, vou fazer no momento. Mas é isso, sempre é um estudo experimental, mas que eu vou gravando as coisas que eu faço, eu gravo muitas coisas que eu faço e ouço muito depois. E é isso. Mais perguntas? Fala. Já falei. Você está trabalhando então com o SLET dentro de uma perspectiva do Electronics, não o SLET ou não? Então, quando eu cheguei, eu falei próprio, eu queria fazer uma peça que fosse Web Electronics como uma peça acusmática. Porque eu estou achando impossível fazer isso acontecer. O stretching com live, ele é muito mais limitado. Eu não consigo chegar no tanto que eu quero esticar o som, entendeu? Ainda não consegui. E ainda não consegui automatizar isso exatamente do jeito controlado que eu quero, dele ir esticando cada objeto um tanto diferente. Então, eu estou tentando, só que aí o que acontece é que no tempo diferido é muito mais fácil de fazer o que eu quero fazer. Então, só que eu sou muito do live, muito uma defensora do live.
explorar dentro de ele também, que acho que vão virar duas coisas, assim, sabendo que o live vai ser mais limitado, pelo menos acho. Se vocês puderem me ajudar. Você está falando do Max, né? Eu não conheço o Max, eu não sei, mas eu acho que talvez, eu não sei, né? O Supercollider talvez você consiga trabalhar com Facebook, vai ficar um pouco mais fácil, mas o resultado nunca é... Não é fiel, e tudo bem. Ou talvez, não sei, eu nunca fui usar um sound de Helltime, mas eu sei que os algoritmos de stretch são de usos diferentes de sound até hoje, porque são imbatíveis. Né? Talvez tentar alguma coisa de sound de AV, que ele é Helltime, mas aí que você falou, você vai começar tudo de novo. E é desesperador, eu entendo, é extremamente desesperador. Mas tudo bem também, sabe? Acho que é uma coisa, assim, é um doutorado também, de qualquer forma, sabe? Acho que, às vezes, sim, só um objeto, dá para estudar vários jeitos de fazer. Mas, no momento, eu estou no Max. Tem duas coisas, certo? É. O real. É. E aí são vários líneas diferentes? Ou é só o conceito? Várias coisas. Não, tá, tanto que hoje eu falei pra ele que eu fiquei lá, nossa, como o DAW é diferente, porque eu fui no estúdio, gravei vários samples, levei os samples e fiquei esticando eles. É outra coisa, né? É mais fácil, realmente. A minha intenção era conseguir fazer isso em tempo real no meu Marcelo. Modo de fazer, né? Criar modo de fazer. Modo de criar. E a apresentação poderia ter formato mais lúdico, não tem tanto a ver com tanto experimentalismo. Mas eu vou ser mais experimentalismo, porque ele ficou muito quadrado, sabe? Eu não quero ser perfeito. O problema é que ela tem sete, qualquer é um grande desafio. Eu acho ela a pessoa mais corajosa que eu já conheci no universo. O problema do time set, você faz o time set, você tem que esticar sem mexer a afinação. Exatamente. Então, o que acontece? Você faz uma análise de FFT, extrai as propriedades que traz aquilo e as da frente. E aí, o que o time set faz, ele cria uma interpolação dessa informação para a próxima. E essa para a próxima. E dependendo do nível de gradação, você tem que criar com uma, com duas, com três, com quatro para frente. E assim por diante. Como que você faz isso? Esse é o problema. Entendeu? Então, ela está lidando com o limiar do cabo. É fantástico e assustador ao mesmo tempo. Só que nesse mundão mesmo para fazer isso. Então, aí você tem que recorrer ao nível. Exatamente isso que acontece. Você recorre a um nível razoável de latência. Exatamente. Então, e aí e aí porque é muito lindo o trabalho de plataforma. Tempo. Ela está lidando, na verdade, filosoficamente com um tempo impalpável. Mas é bem filosófico. Isso é seguramente bonito. Isso. Talvez você possa me ajudar. Bom, alguém mais? Só que você falasse da oficina, né, que você vai fazer. Claro. Eu vou fazer uma oficina. Atividades, né? Da residência. Tem vaga, quem quiser se inscrever. Ainda tem vaga. Tem certificado de ciência. Na quinta-feira, às 9 horas da manhã. E aí a oficina, eu pensei ela como uma introdução ao Marx, do jeito que eu gostaria muito que alguém tivesse feito para mim, que é entender como os mecanismos funcionam, como os objetos se relacionam, e aí no final, o meu objetivo é que a gente faça juntos um sisteminha que vai receber o áudio e você vai conseguir processar ali alguns parâmetros do seu áudio em tempo real. Você consegue fazer muitas e muitas coisas. Técnica você quer que eu fale? Não, deixa para o dia da oficina.
que aí você motiva eles a irem. Inicial, existe a possibilidade de exercitar e foi trabalho de uma luta de gostaria. O problema é que ela está com tempo. Feira mesmo. Mas ela vai voltar mais vezes. Eu vou voltar, porque quando eu tiver conseguido. Bom, muito obrigada por isso. Giovana, parabéns pela pesquisa, pelo interesse. A ideia da residência artística acadêmica ela é inicial, é a primeira que a gente faz. A gente já teve outros eventos, outras atividades, mas à medida que o laboratório vai se consolidando, né, nessa mais de uma década que a gente tem, mais de 40 obras, 4 turmas de especialização, TCCs, pesquisas, basta entrar no site, né, Laboratório de Linguagem Sonora e Música Eletroacústica, ou Lisson-ME, lá no Google, que você já vai ter acesso direto ao site. Ali tem todo o histórico do trabalho nosso, né? Inclusive a Giovana vai figurar os residentes. A ideia é que a gente desdobre isso no futuro com novas residências, novas participações, e espero que você possa contribuir mais também com a gente. Agradeço pelo interesse, por ofertar a palestra, a oficina, e pela obra que você vai concluir. Vai fazer parte também dos álbuns da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica, e acho que para a gente é muito bacana. A gente fica muito feliz com isso. Gostaria de agradecer a vocês, a presença de vocês, o professor Rael, o professor Geraldo, a família, os colegas, pela presença. E até então, uma próxima. Muito obrigado. Obrigada. Bom, gente, na feira, assistir.